Os homens ricos riram. O som de suas gargalhadas era uma profanação na quietude sagrada da floresta. O eco das risadas se misturava ao clique metálico da tranca, selando o destino de uma garota dentro de uma jaula de aço. Dentro, uma pantera negra, a personificação da fúria da mata, rosnava, um trovão contido num peito de ébano. Eles achavam que seria uma diversão macabra, um espetáculo de sangue para apimentar sua viagem de caça. Mas o que aconteceu naquele instante, na clareira banhada pela luz filtrada das samalmeiras, foi um milagre tão antigo e poderoso que nem a própria morte ousaria interromper. A manhã havia começado como todas as outras na vida de Maria. Sol ainda não tinha conseguido atravessar o dossel denso da Mata Atlântica, mas a umidade quente já se agarrava à pele. Ela acordou com o chamado de um uirapuru, uma melodia que era seu despertador natural. Descalça, os pés calejados conhecendo cada raiz e pedra do chão de terra batida de sua pequena cabana, ela cobriu os ombros com uma manta tecida pela avó, e foi para fora. O cheiro era de terra molhada, de orquídeas noturnas e de fumaça de lenha. De dentro do casebre vinha um aroma de chá de casca de jatobá. Dona Lourdes, o rosto um mapa de rugas que contavam histórias de 80 anos vividos e respirados na floresta. Lutava contra uma febre persistente. Com a sabedoria que a natureza impõe aos seus filhos, preparava tudo com um ritual silencioso. As brasas no fogão de barro foram sopradas com perícia, e logo o fogo dançava, lambendo a base de uma panela de ferro. Enquanto mexia um caldo de raízes, ela olhou pela abertura que servia de janela, seus olhos acompanhando o voo de um beija-flor. Tomara que as ervas sejam boas este ano, vó, sussurrou ela. Dona Lourdes, sentada numa rede tecida de cipó, respondeu com a voz que parecia o farfalhar das folhas secas. A mata sempre nos dá o que precisamos, minha neta. Mas tenha cuidado no povoado. Ouvi dizer que os homens da cidade grande chegaram. Aqueles que caçam por prazer, não por necessidade. O olhar deles é vazio, Maria. Não gostei do que senti no vento. Maria baixou a cabeça. Ela sabia. Os homens de fora, com seus carros enormes que rasgavam as trilhas e suas armas que cuspiam fogo, tratavam o povo da floresta, e a própria floresta como algo a ser conquistado, violado, só porque vivia em harmonia com as árvores, os bichos. E os rios, muitos a viam como um animal, não como uma alma, mas havia uma coragem indomável em seu peito. Uma força que vinha da seiva das árvores e da correnteza dos rios. Com um cesto de palha trançada cheio de ervas medicinais, folhas raras e frutos silvestres, ela seguiu pela trilha sinuosa em direção ao pequeno povoado na beira da reserva. Pelo caminho cumprimentou uma família de macacos prego com um assobio e observou as pegadas de uma paca que cruzara seu caminho durante a noite. O povoado era um amontoado de casas de madeira e uma única rua de terra vermelha. Era ali que a civilização dos homens tocava a civilização da natureza, e o choque era quase sempre ruidoso. E lá estavam eles, 3 jipes imensos, cobertos de lama como troféus de uma batalha contra a terra, estacionados em frente à única venda. Rindo alto, bebendo cerveja de garrafas importadas, emanavam uma aura de arrogância. Um deles, de camisa de linho impecavelmente branca e um relógio que brilhava como um sol falso, apontou para Maria com um queixo e cochichou algo para os outros, que explodiram em risadas cruéis. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas fingiu não notar. Como uma capivara se finge de estátua ao sentir o cheiro do predador. Abriu seu cesto no chão, as cores vibrantes das plantas contrastando com a poeira do lugar. "O senhor quer um remédio bom para a gripe?" perguntou com um sorriso tímido a um morador local. Mas sua voz foi abafada pelo barulho dos caçadores. O mais alto, a quem chamavam de Marcelo, aproximou-se, o cheiro de loção cara e charuto invadindo o ar puro. "E o que essa selvagem vende aí?" "Folhas do mato", disse zombando. "Outro Maze", novo de sorriso torcido, respondeu. "Isso aí fede a bicho e pobreza." O dono da venda, um homem enrugado chamado seu Osmar, tentou ser cordial. "Bom dia, senhores. As ervas da menina são famosas por aqui. Curam qualquer coisa." Marcelo o ignorou, como se afugentasse um inseto, e seus olhos se fixaram em Maria. Ele se agachou, o rosto perto demais. "Ô, mocinha, vem cá. A gente precisa de ajuda lá na mata. Nosso cachorro de caça se machucou, ficou preso. Você conhece as trilhas, né? A gente te paga bem." A mentira era tão mal feita, tão transparente, mas dita com uma autoridade que paralisava. Maria olhou ao redor, buscando ajuda nos olhos dos outros moradores, mas todos desviavam o olhar, intimidados pelo dinheiro e pela violência que aqueles homens representavam. "É só mato, senhor", respondeu baixo. "Mato não alimenta nem bicho preguiça", retrucou o outro, provocando mais risadas. Um deles, com uma gentileza falsa que era puro veneno, tocou em seu braço. "Calma",
É só para nos mostrar o caminho. Tão nova e já tão arisca. Que dó, Maria recuou. O toque queimando sua pele. Vamos fazer algo diferente hoje, disse Marcelo, o sorriso se alargando em seu rosto. Uma brincadeira. Vocês vão ver. Vai ser inesquecível. O grupo se afastou, cochichando. Ninguém ali entendeu o plano diabólico que se formava. Mas o olhar fixo e frio que eles lançaram para a garota era uma sentença. O sol já descia no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, quando um dos capangas de Marcelo comentou, em voz alta: "A jaula já está pronta. Vai ser no fim da tarde." Naquele momento, ninguém imaginava o que estava por vir. Mas o que era diversão para os ricos estava prestes a se tornar um pesadelo para uma alma inocente. Se esta história já começou a pulsar em suas veias, se você sentiu o cheiro da mata e o frio da injustiça, faça uma coisa. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o desenrolar deste conto, pois o que a floresta faz quando um de seus filhos é ameaçado é algo que ecoa pela eternidade. O jipe escuro rasgou a trilha secundária, deixando um rastro de destruição na vegetação rasteira. Parou em uma clareira artificial, um círculo de terra nua no coração da mata, onde uma jaula de aço maciço, grande o suficiente para um urso, brilhava sob a luz moribunda do crepúsculo. Um dos homens desceu, abriu o pesado portão com um rangido e jogou um pedaço de carne crua no chão. No canto mais escuro da jaula, uma forma se moveu. Era uma sombra dentro da sombra. Uma pantera negra, uma onça preta, capturada dias antes, rugia baixo. Um som que vibrava no ar, fazendo as folhas tremerem. Seus olhos, duas brasas de ouro líquido, queimavam de fúria e medo. Os mateiros da região contavam histórias sobre a sombra voraz, o espírito da floresta que ninguém jamais conseguia encurralar. Marcelo cruzou os braços, um sorriso do desprezo no rosto. É aqui mesmo, vai ser rápido. Maria, enganada pela promessa de ajudar um animal ferido, seguia a pé, o coração já pesado de desconfiança. Um dos homens a esperava na entrada da clareira. É logo ali. Mocinha, a gente prendeu ele para não fugir, mas tá com a pata presa numa armadilha que a gente não alcança. Você é pequena, consegue entrar e soltar. A voz era mel, mas os olhos eram de serpente. Maria parou, o instinto gritando perigo. Mas antes que pudesse recuar, o outro homem a agarrou por trás. Ela se debateu, mas era como uma borboleta contra uma rocha. Foi empurrada sem cerimônia para dentro da jaula. O som seco e final da tranca de ferro batendo ecoou pela floresta como um tiro. "Ué", disse ela. A voz um fio trêmulo, o corpo paralisado. E então ela a viu. A pantera bufou, um jato de ar quente e selvagem. As narinas dilatadas, os músculos de ébano se contraindo sob a pele lustrosa, as patas enormes, com garras como adagas de obsidiana, arranhavam o chão de terra. Maria congelou do lado do fora, a explosão de risadas. Um deles sacou o celular, a tela iluminando seu rosto cruel. "Isso vai viralizar. A selvagem contra a fera." Maria tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta, sufocado pelo terror puro. A pantera começou a circular, um passo lento, deliberado, hipnótico. A cabeça baixa, os olhos dourados fixos nela, sem piscar. Cada passo era uma batida de tambor fúnebre. O chão parecia ondular. Sua boca secou. As mãos tremiam incontrolavelmente. Naquele instante, suspensa entre a maldade humana e o instinto animal, uma força ancestral despertou dentro dela. A pantera parou a poucos metros, ergueu a cabeça, a mandíbula entreaberta mostrando os caninos brancos e letais. Do lado do fora, os homens incitavam: "Pega ela, bicho. Mostra quem manda." Maria fechou os olhos. A lembrança da voz da avó ecoou em sua mente, não como um pensamento, mas como um sentimento profundo. Nunca encare a mata com medo, a mata sente. Fale com ela usando o seu coração. Ela respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. Oh, Kyrod. Pânico foi substituído pelo cheiro de terra, de vida, de pertencimento. Com a voz embargada, um sussurro que era quase uma prece, ela disse: "Calma. Eu também estou com medo. Só quero ir para casa." A pantera inclinou a cabeça. Um gesto mínimo, quase imperceptível. O corpo ainda estava tenso, mas a agressividade em seus olhos vacilou. Maria, movendo-se com a lentidão de uma folha caindo, ajoelhou-se, não em submissão, mas em um gesto de entrega. Ela baixou a guarda completamente e... "Eu não vou te machucar", sussurrou ela, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Eu sou parte daqui como você." Silêncio. Apenas o zumbido dos insetos e o vento nas copas das árvores. Um dos homens, impaciente, chutou as grades da jaula. "Anda logo, seu gato inútil, Otka." O barulho repentino assustou a pantera, que deu um salto para frente. Maria caiu para trás, o corpo no chão.
Era o fim. Mas em vez do ataque do rasgo das garras veio algo que desafiava a lógica. A pantera cheirou seu cabelo, o focinho, roçando seu ombro. Depois encostou a cabeça úmida em sua mão trêmula. Ficou ali, a respiração quente e poderosa acalmando-se, os olhos dourados, antes ferozes, agora refletindo uma tristeza antiga, um reconhecimento do lado do fora. As risadas cessaram. O homem largou o celular. O outro ficou de boca aberta. Que é essa? A pantera soltou um som baixo, um tipo de ronronar profundo que vibrava no peito de Maria Verocei. Caminhou até o canto mais distante da jaula e deitou-se, observando-a. Maria, ainda no chão, chorava. Não mais de medo, mas de avassalador, de uma conexão tão profunda que doía. Ninguém sabia o que dizer. A diversão cruel se transformara num silêncio constrangedor e assustado. Maria se levantou, a roupa suja de terra, os olhos vermelhos. Caminhou até o portão. Abre, pediu, a voz rouca, mas firme. Por fim, alguém mecanicamente destrancou a jaula. Ela saiu sem olhar para trás. A pantera, deitada, observava. Partir, como se reconhecesse a dor de quem também já sofreu nas mãos dos homens. Eu sei que esta história está mexendo com você. É impossível não sentir. Então, quero te pedir uma coisa. Comente aqui embaixo a palavra floresta. Para eu saber que você está conectado, que você está sentindo a força e o mistério desta jornada junto comigo. Maria caminhou pela trilha de volta, cada passo pesando uma tonelada. A noite já havia engolido a floresta, e os sons noturnos que antes lhe traziam conforto, agora pareciam carregar os ecos da maldade que presenciara. A humilhação, o medo, a crueldade. Mas por baixo de tudo isso, uma nova sensação pulsava, o toque do focinho da pantera em sua mão, um selo de confiança forjado no inferno. No portão improvisado de sua cabana, a silhueta de Dona Lourdes a esperava, a luz de um lampião projetando sua sombra longa. O rosto da avó, que sempre era um porto seguro, contraiu-se de dor ao ver o estado da neta. O que fizeram com você, minha filha? Que sombra é essa em seus olhos? Maria desabou nos braços da avó, o choro vindo em ondas, um rio de dor represada, que finalmente encontrava o mar. Eles me jogaram numa jaula com a onça preta, soluçou ela. Dona Lourdes a abraçou com a força de uma raiz de peroba, os olhos fechados, murmurando preces antigas. Desalmados, a mata não esquece. A dívida deles com ela será cobrada com juros. A notícia, como as sementes levadas pelo vento espalorrussa e pelo povoado. Alguns diziam que Maria era uma bruxa, que tinha um pacto com os bichos. Outros que era uma santa protegida por Tupã, mas todos tinham medo. Medo dos homens ricos, e medo do que não compreendias. Dias depois, quando o trauma começava a cicatrizar, deixando uma marca profunda na alma de Maria, uma figura desconhecida surgiu na trilha. Era um homem velho, de pele curtida pelo sol, roupas surradas e um facão na cintura. Seus olhos, no entanto, eram como os da pantera, antigos, profundos e capazes de ver além da superfície. Ele não parou no povoado, seguiu as pegadas de Maria como se lesse um mapa. Parou em frente à cabana, tirou o chapéu em sinal de respeito e disse com uma voz que era ao mesmo tempo firme e gentil: com licença, meu nome é Jonas, sou mateiro. Ouvi o que aconteceu. Não vim por curiosidade, vim porque eu entendi. Maria e a avó o olharam, desconfiadas. Jonas continuou: uma onça não recua, ela ataca ou foge, a não ser que ela reconheça. Ela não viu em você uma ameaça, ela viu a própria floresta. Uma alma pura como a dela. Maria franziu a testa. Mas eu sou só uma menina. Jonas deu um sorriso triste. Às vezes quem mais sofre nas mãos dos homens é quem guarda o coração mais puro. Os animais sabem disso. Eu dediquei minha vida a escutá-los. E o que você fez? Aquilo não foi sorte, foi linguagem. Ele contou que fora um fiscal do Ibama, mas que se desiludiu com a burocracia e a corrupção, e que agora vivia recluso como um guardião não oficial da reserva. Quero te ajudar a entender esse dom, disse ele. Não para se exibir, mas para se proteger e para proteger a eles. Nos dias que se seguiram, Jonas tornou-se seu mentor. Ele não a ensinou a domar animais. Ele a ensinou a ler a floresta. Ensinou-a a diferenciar o canto do pássaro que anunciava chuva do que anunciava perigo. Ensinou-a a identificar pegadas, a entender o ciclo das plantas, a sentir a energia de um lugar. Para falar com a mata, primeiro você precisa aprender a ouvi-la em silêncio, dizia ele. Eles caminhavam por horas, em silêncio, apenas observando, sentindo. Certa tarde, enquanto estavam perto de uma cachoeira, uma sombra se materializou entre as árvores. Era ela, a pantera negra. Os caçadores frustrados haviam simplesmente aberto a jaula e partido,
abandonando-a longe de seu território. Mas ela não estava perdida. Ela ouça água. Ela parou a uma distância segura, observando-os com seus olhos dourados. Não havia ameaça, apenas uma presença, um reconhecimento. Jonas sussurrou. Não se mova. Ela veio atrás de você. Um animal como esse não cria um laço à toa. Ela te marcou como parte do bando dela. A partir daquele dia, a pantera tornou-se uma presença constante, mas discreta, uma sombra protetora nas bordas da vida de Maria. Enquanto isso, no povoado, a humilhação dos caçadores se transformara em raiva. Marcelo, especialmente, não aceitava a derrota. A história da domadora de Sao Rudek. Para reafirmar seu poder, ele anunciou sua próxima empreitada. Iria caçar e matar a pantera negra que o desafiara. Seria o maior de seus troféus. A notícia chegou a Jonas e Maria como um vento gelado. A brincadeira cruel havia escalado por uma sentença de morte. O que era um conflito de orgulho agora era uma corrida contra o tempo para salvar a vida da sombra voraz. O espírito indomável que havia olhado nos olhos de Maria e escolhido a paz em vez da guerra. A história está ficando intensa, não é? Dá para sentir o coração apertado. Agora me conte uma coisa. De qual cidade ou país você está acompanhando essa jornada? Escreva aí nos comentários. Eu adoraria saber até onde a voz da floresta está chegando. Vamos espalhar essa emoção pelo mundo. O dia da caçada amanheceu cinzento e abafado, como se o próprio céu prendesse a respiração. O som que rompeu a manhã não foi o dos pássaros, mas o dos motores e dos latidos excitados de cães de caça. Marcelo e seu grupo, reforçados por mais homens e equipamentos, invadiram a floresta com a arrogância de um exército. Rifles com miras telescópicas, rastreadores GPS, rádios comunicadores. Eles não vinham caçar, vinham para a guerra. No alto de uma colina, observando a movimentação, Jonas e Maria sabiam que a força bruta seria inútil. Não podemos lutar contra eles, menina, disse o velho mateiro, o rosto uma máscara de preocupação. Temos que pensar como a floresta. Temos que ser mais inteligentes. Maria fechou os olhos, concentrando-se. Ela não sentia a pantera, mas sentia seu medo, uma vibração que corria pela teia invisível que as conectava. Ela está indo para o cânion da serpente, disse ela, com uma certeza que não vinha da lógica, mas da intuição. É um beco sem saída para eles, mas não para ela. O plano nasceu ali, tecido com a sabedoria de Jonas e a conexão de Maria. Eles não iriam confrontar os caçadores, iriam guiá-los para uma armadilha natural, enquanto Jonas, com sua experiência, criava pistas falsas, quebrando galhos e deixando pegadas na direção oposta para dividir o grupo de caça. Maria adentrou a mata, movendo-se com uma agilidade que era mais animal do que humana. Ela não chamava pantera. Ela se comunicava através de ações. Subia em árvores e emitia um assobio baixo, um som que haviam compartilhado em seus encontros silenciosos. Guiando a pantera pelas passagens mais seguras, longe dos cães e das armas, a caçada se arrastou por horas. A floresta, antes um santuário, tornou-se um labirinto de medo e perseguição. Os homens, frustrados por não encontrarem sua presa, tornavam-se mais barulhentos e descuidados. Foi então que um dos guias locais, um jovem chamado Pedro, que fora contratado à força, não aguentou mais a brutalidade. Discretamente, ele ligou a câmera do celular, gravando a arrogância de Marcelo, as ordens ilegais de atirar em qualquer coisa que se movesse, a crueldade com os próprios cães. O clímax aconteceu na borda do cânion da serpente, um desfiladeiro profundo e traiçoeiro. Os caçadores, seguindo uma pista deliberadamente deixada por Maria, encurralaram a pantera. Na Aberron, a vitória parecia certa. Marcelo ergueu o rifle, o sorriso triunfante no rosto. Acabou, seu bicho do inferno. Mas, no último segundo, um grito ecoou do outro lado do cânion. Era Maria. Ela apareceu, visível por um instante antes do Desuperiza. De novo na mata densa. Foi uma distração calculada. Por um segundo todos os olhos se viraram para ela. E nesse segundo a pantera, como se entendesse o plano, não saltou para a morte no fundo do cânion, mas para uma saliência rochosa quase invisível na parede oposta. Um caminho que só um ser nascido ali conheceria. De lá, com mais alguns saltos impossíveis, ela desapareceu na segurança da mata fechada, no coração da reserva, onde nenhum homem ousaria entrar. A fúria de Marcelo foi imensa. Ele atirou a esmo na direção em que Maria sumira, mas era Todman. Eles haviam sido derrotados não pela força, mas pela inteligência da floresta e de seus filhos. A volta para o povoado foi silenciosa e tensa. Mas o vídeo de Pedro não ficou em silêncio. Antes mesmo de os caçadores chegarem à civilização, o arquivo já estava nas mãos de um jornalista e de um contato anônimo no Ibama.
A gravação era irrefutável. Mostrava não apenas a tentativa de caça ilegal de um animal ameaçado, mas a crueldade, a conspiração e o perigo que aqueles homens representavam. A justiça dos homens, embora lenta, começou a se mover. Marcelo e seus amigos foram detidos, seus nomes estampados em noticiários nacionais, a arrogância transformada em humilhação pública. Mas a verdadeira justiça já havia sido feita. Na floresta, a história de Maria se espalhou, não mais como um boato de bruxaria, mas como uma lenda de coragem. O povoado, antes intimidado, agora olhava para a menina com um respeito profundo. Ela não era uma domadora de feras, era uma guardiã. Meses depois, o sítio de Dona Lourdes havia se transformado. Com a ajuda de Jonas e doações que chegaram de todo o país de pessoas tocadas pela história, eles criaram um pequeno centro de educação ambiental. Batizaram-no de lado a lado Corações da Mata. Não era um zoológico, mas um lugar onde crianças locais aprendiam sobre as plantas, os animais e a importância de viver em harmonia com a natureza. Maria, com uma serenidade que impressionava, guiava as crianças, ensinando-as a ouvir o vento e a respeitar a menor das formigas. A pantera negra nunca mais foi vista de perto, mas às vezes, nas noites de lua cheia, um par de olhos dourados podia ser visto observando à distância. Uma guardiã silenciosa velando por sua guardiã humana. Numa tarde, no final de uma festa, simples para a comunidade, Maria subiu num caixote. Com a voz firme, olhou para as crianças sentadas à sua frente e disse: "Eu não quero que ninguém mais sinta o medo que eu senti. Aqui todo mundo tem voz. O bicho, a árvore e a gente. Porque no fim somos todos filhos da mesma terra." Um aplauso espontâneo ecoou. E no silêncio que se seguiu, até o vento pareceu aplaudir, celebrando a certeza de que quando uma alma se recusa a se dobrar diante da maldade, a vida encontra a mais bela e selvagem forma de recomeçar. Se esta história tocou o seu coração como tocou o meu ao escrevê-la, faça uma coisa simples que tem uma força imensa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose. Há muitas pessoas por aí precisando acreditar de novo que o bem, a coragem e a natureza ainda vencem. E você pode ser a ponte para que essa mensagem chegue até elas. Muito obrigado por fazer parte desta jornada.